do Pai Celestial, a gente vai falar sobre profeta velho. Você sabe que você pode se tornar, com o passar do tempo, um profeta velho? O que é o profeta velho? A Escritura nos mostra que tem dois tipos de profeta, três tipos. Tem o profeta de Elohim, tem o profeta velho e tem o falso profeta. O falso profeta é, como você sabe, ele é uma pessoa que fala até do eterno, mas o que ele fala não acontece. Em Devarim, Deuteronômio 18, presta muita atenção, porque você vai entender por que pessoas profetizam e nada acontece com elas de mal. Você vai ver um exemplo na Bíblia de um homem que conduziu outro profeta ao erro, e o homem de Elohim morreu, e o profeta mau, perverso, velho, não morreu. Aí você vai saber por que o profeta velho não morreu. A Torá ensina assim. Olha como a Torá ensina como você identifica um falso profeta. Se tu disseres em teu leve, como nós saberemos, Deuteronômio 18, 21, se tu disseres em teu coração, como saberemos que é a palavra que Yahweh falou? Quando Navi falar em nome de Yahweh, e se o ocorrido acontecer e não vier a se cumprir, não acontecer e não vier a se cumprir, isto é, o que o Yahweh não falou, mas o Navi que tem falado presunçosamente, tu não ficarás com medo dele. Então você identifica um profeta assim. Como que você identifica o falso profeta? Ele fala até em nome do Yahweh. Ele vai chegar e vai falar em nome do Yahweh, vai pregar em nome do Yahweh, mas o que ele vai falar tem que acontecer. Se não acontecer, é porque ele pregou presunçosamente, ele foi presunçoso. Ele é um falso navio. Porque o homem de Elohim, quando ele fala, tem que acontecer. Se ele der um tempo, tem que ser naquele tempo. Vocês estão compreendendo? Porque o homem do eterno, ele sabe, a gente que ensina a palavra, a gente tem que tomar muito cuidado no que fala. Eu pelo menos nesse ponto, eu tenho muito medo de estar profetizando coisas, falando coisas. A gente vê pessoas aí na internet dando previsões no final dos tempos, vai acontecer isso, e não acontece. Tem gente já dizendo que agora é o fim do mundo, porque a Dilma caiu o governo do PT. A gente tem que entender que as coisas, quando elas vão acontecer, o profeta que está em sintonia com o Criador, está em conexão, ele recebe informação. Pode ser que nosso país atravesse uma crise muito assustadora. Pode ser que nosso país morra muita gente com uma guerra civil. Mas eu não posso ficar falando em nome de Yahweh. Eu posso fazer suposições. Vocês estão compreendendo? Pelo quadro político, pelo quadro econômico que a nação está atravessando, eu posso fazer previsões, mas não em nome de Yahweh. Estão compreendendo? Eu não posso usar o nome do Eterno. Então o que os falsos profetas fazem? Eles pegam a Bíblia, fazem campanha e deixam claro que as pessoas vão prosperar. É na verdade. Aí as pessoas pegam envelope, dão tudo que tem e nada nas suas vidas, porque não foi o Yahweh que ele fez aquilo. Não foi o Yahweh que ordenou aquilo. Vocês estão compreendendo? São presunções. Então entenda, nós não podemos falar em nome de Yahweh.
Você não pode passar como falso profeta também na vida de uma pessoa. Eu determinei na vida da irmã, eu orei em nome de Yahvé, mas não aconteceu. Você tem que vigiar. Você tem que ser inteligente. Eu não oro por qualquer pessoa. Só se eu tiver uma ordem. Vocês estão entendendo? Só se eu tiver uma ordem. Eu não bato na casa de qualquer pessoa para levar ela a ensinar o caminho da techuvá. Só se eu tiver uma ordem. Vocês estão compreendendo? Só se eu tiver uma ordem. Vocês vão ver quando a gente fizer os coletes, a gente for para a rua. Você vai ver que eu não vou bater em qualquer casa. Eu vou na direção do rua. Para que a gente tenha êxito naquilo que o Yahvé quer que a gente venha fazer aqui. Então, ser um servo do Eterno, ser um profeta, um navi, ser um homem de Elohim, você tem que ter ouvidos atentos. O que a Torá diz lá em Devarim 28? Se você ouvir a minha voz, por que ouvir a voz do Elohim? Porque Satanás também fala. Fala ou não fala? Satanás não estava lá falando com magia, lá em Lucas 4. O Satanás também fala, entendo isso. O Shedim também fala. Eles podem dar ordem a você com aquela vozinha mansa, baixinha, como você sentisse ou achasse que fosse o Eterno falando com você. Então é nisso que você tem que tomar cuidado. Vamos ser sinceros. Eu vou ser sincero. Você passa a semana inteira e não pega na Bíblia, Padre. Você não lê Torá. Você não medita. Você não faz a oração do Shaharit. Você não ora na madrugada. Você não ora na madrugada. Como que o Eterno está falando com você? Vocês estão compreendendo? De que jeito? Eu não estou sendo legalista não, amados. Eu só estou tentando te despertar, porque você não pode viver na ilusão. Eu conheço um monte de crente por aí. O Senhor falou comigo. Mas que Senhor é esse? Satã também é um Senhor? O Senhor disse. Tá bom, foi que nem uma crente alguns anos atrás me encontrou e rodopiou e pipocou daqui, né? Falou em língua. Aí virou para mim, irmão, o Eterno está dizendo que você vai para a África, só se for no sonho, só se for pelo Google Earth, só se eu fui para a África. Até hoje eu não fui para a África e não tenho nem planos para ir para lá. Ela falou que até 2010, né? Já passou, porque nós estamos em 2015, faz 5 anos. Em 2010, Jeová vai te levar para a África. Estou até hoje esperando o passaporte, a passagem, o dinheiro, estou aqui. Então a gente vê que a gente eles profetizam em nome de um falso Elohim. Então quando a gente fala em nome de Yahvé, o que a Torá tem um mitzvot que proíbe você usar o nome do Elohim em vão? É para você não falar besteira. Você não pode falar o nome dele em vão. O que é falar em vão? Se eu vou até sua casa, o Eterno fala lá o meu leve e pode dizer em meu nome, eu estou falando na primeira pessoa, em nome de Yahvé, a partir de hoje sua vida vai começar a mudar. Então a sua vida vai mudar. Um porque eu usei o nome do Eterno, outra porque eu recebi ordem. E não pensa que a mudança vai acontecer tudo de bom. A gente pede paciência para o Eterno, sim ou não? O que acontece? Tribulação. A gente pede shalom, vem guerra. Mas por que isso? Porque você precisa aprender a conquistar shalom na guerra. Você precisa aprender a se comportar durante a tribulação.
a ter caráter na hora da tribulação, porque tem pessoa que ela perde o caráter, fica nervosa, brava, quer brigar, quer xingar, fica de mal com todo mundo, a cara fica inchada, dorme até tarde, eu não vou acordar, eu quero morrer nessa cama. É uma verdade. Você tem que aprender a lidar com a tribulação. Tem gente que me vê, eu e minha mulher nem sabe o que nós estamos passando. Esse dia um amigo meu falou assim: rapaz, que olha para tua cara e fala, você está cheio da grana. E eu vou rir de dar risada. Eu falei, é sério, porque olha para você e fala, você está com a nota no bolso. Eu falei, só se for de R$12. Mas por que? Eu falei, sabe por quê, meu irmão? Eu vou te explicar para você. Não adianta eu me atribular, não adianta eu me espernear, não adianta eu ficar todo jururu, virar a cara para todo mundo porque eu estou atravessando uma fase na minha vida financeira ruim. Não adianta. Resolve? Não resolve. Eu pedi para o Eterno me ensinar a ter paciência, confiar nele. Então você vai ter que passar e confiar. Estão compreendendo? Passar e confiar. Enfrentar, seja o que for, e confiar. Olha o Machia. Machia não tinha onde pôr a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. E ele falou para os seguidores dele no tal Vidim: vocês querem me seguir? Veja bem, eu não tenho aonde pôr a cabeça. Não foi isso que ele falou para os emissários? Vocês querem me seguir? Aí o jovem rico chegou lá todo pimposo, empresário, cheio de nota, com muita nota no bolso. Mestre, eu sou um seguidor de Torá, cumpro o Shabat, guardo os mitzvot, e eu quero te servir, quero seguir a ti aonde tu for, Adonai. Aí o Machia olhou para ele e falou: quer me seguir? Tem guardado os mandamentos? Tem. Sou um homem muito rico. O Machia nunca foi interessado em dinheiro de ninguém. Ele falou: então vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Ele mandou dar para a congregação dele na época. Ele falou: vende tudo e dá para os pobres, porque a congregação do Machia é os pobres. Aí o jovem rico parou e pensou e falou: não, eu tenho muitos bens, não posso me desfazer disso, porque o coração dele estava rico. Então quando você começa a seguir o Yah, você fala: meu pai, eu quero paciência, me ensina a ter paciência. Então ele vai permitir. É muito fácil você querer ter paciência quando está tudo maravilhoso, o filho está obedecendo dentro de casa, está tudo bem, os netos estão uma maravilha, está dinheiro caído do céu, está aquela coisa boa demais. Você abre o olho, dá uma nota de 100 caindo do teto. Aí você fala: nossa, que bom, hein? Paciência. Não é isso, gente. A hora que você pede paciência, vai vir um filho seu, vai fazer algo para te pirraçar de uma forma que se você vai contar até 10, não vai segurar, você vai até 20, você vai parecer uma panela de pressão entupida. Você vai ter que encontrar uma vazão. E com isso você vai aprendendo a ter o quê? Paciência. Então você precisa entender essas coisas. Você pediu paciência, você pediu shalom, vai vir luta. Você tem que aprender a ter paciência, shalom no meio das lutas. As pessoas vão olhar para a tua cara assim: mas você não está passando por esses problemas. Eu estou. Mas você está tão calmo, parece que nem está acontecendo nada. Porque naturalmente o mundo espera você descabelada, sair da rua descabelada, com os cabelos tudo, né, as unhas quebradas, porque as mulheradas, quando estão passando por luta, elas não fazem mais o cabelo, a unha fica toda sem esmalte, e põe roupa de qualquer jeito, só falta não escovar mais os dentes e não tomar banho, porque está passando luta, então elas se tornam muito visíveis. Mas a pessoa que confia no Elohim, ela é como a árvore plantada junto às muitas águas. Ela vai estar sempre com a sua folha verde, porque a conexão dela, a árvore plantada junto às águas, aonde está a conexão da raiz dela? Está nas águas, está no ribeiro, está lá nos lugares mais profundos.
Por isso que ele faz essa comparação. A pessoa que confia no Eterno, ela tem raízes com Ele. Ela está conectada nele. E ela vai sempre ser firme, né? Nos seus propósitos, nas suas opiniões, nos seus desafios, nas lutas. Ela vai ser sempre firme. Veio a luta, eu vou encará-la. Estão compreendendo? Eu vou encarar essa luta. Coloca no teu leve. Vou encarar a luta. Diga comigo, eu vou encarar. Em nome de Yahushua. Você tem que encarar. Sem medo. Porque nós servimos alguém que é maior do que qualquer luta. Eu nunca deixei de citar e vou recitar mais uma vez. A rainha da Inglaterra disse certa vez: eu prefiro enfrentar um exército de 1 milhão de homens do que eu enfrentar um homem que ora. Pode ser a maior força desse planeta e desse universo. Pode ser o maior problema desse universo. Não é maior que Elohim. Amém? Não é maior que o nosso Elohim. Então você precisa ser forte. Para seguir o Eterno, você tem que ser forte. E tomar cuidado para que falsos profetas no teu caminho não desviem você do foco, não tire você da visão, não tire você da sintonia. A internet está cheia de falso naviinho, as ruas, os trens estão cheios de falso naviinho, cheio de falso profeta. Então você tem que tomar cuidado para que essas pessoas não te coloquem em tribulação, não te coloquem você fora do foco, fora da direção que o Elohim tem na sua vida. Tem gente que quando ela está aflita, a primeira coisa que ela vai fazer: deixa eu ver se eu acho uma mensagem aqui na internet. Aí é que mora o perigo. Deixa eu ver se eu consigo falar, vou ligar para aquela irmã, que ela sempre tem uma palavra boa. Oi, irmã, aliás, eu estou vendo a tua situação, Jeová já me mostrou. Pronto, fica do lado do passarinheiro. Aí vem a profecia mentirosa, te enche você de esperança falsa e te arrasta. Então você tem que tomar cuidado. Para seguir o Eterno, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Para encarar os problemas da vida, você tem que ser forte. Você não deve dar ouvidos a qualquer um. Devarim 28 diz, abra lá rapidamente, agora nós vamos lá em Reis. Você vai ver o entendimento dessa palavra hoje. Devarim 28. Adonai diz assim: se passará que se escutares diligentemente a voz de Yahweh teu Elohim, para chover, para fazeres todos os seus mitzvot que eu te ordeno neste dia, então Yahweh teu Elohim te colocará acima de todas as nações. Isso aqui era uma palavra que o Eterno mandou para o povo israelita quando eles saíram do Egito. Falou: se vocês forem diligentemente, se escutares minha voz diligentemente, com cautela, cuidado, eu colocarei você acima das outras nações. Então a igreja evangélica, os evangélicos em geral, lê essa Bíblia, essa palavra, e eles dizem assim, que você vai ficar rico, próspero. Isso é mentira. Eu posso garantir uma coisa para você: você não vai passar por metade das lutas que você passa na vida, porque você vai na direção do Yahweh. Amém? O Eterno que vai conduzir, mas você tem que ter ouvidos para ouvir a voz dele e obedecer o mandamento dele. Os mitzvot, quando fala mitzvot, não resume-se aqui só na Bíblia, nas Escrituras. É aquela ordem que o Yahweh fala no teu coração: faça isso. Você vai lá e faz. Vocês estão compreendendo? Um dia desse me deu um negócio na minha cabeça. O Eterno, acordei de manhã e eu estou: olha agora, cara, vai agora.
vai lá no Julinho, ele está precisando da sua ajuda. Você sabe o que é como eu já falei para vocês esses dias atrás, um bruxo de magia negra, satanismo, pedir a minha ajuda? Eu não posso ajudar ninguém, irmãos. Mas ele disse: o teu Elohim, o teu Deus. Ele falou para mim: o teu Deus pode me perdoar? Eu falei: pode. Ele te perdoa. Esse homem, ele é um dos mais procurados pelos políticos daquela região, Osasco, Carapicuíba, Jandira. Ele falou assim: eu me arrependo de ter feito o pacto com o Satã. Eu ouvi isso da boca dele. E no final de tudo, ele falou: você não sai daqui hoje sem orar comigo. Ele é a mulher dele. Então a gente fica analisando. O Eterno fala: você ouve e vai. Estão compreendendo? O Iá diz: vai, então vai. Vai que vai ter êxito. Você vai acompanhar. Quando você obedece a ordem de Elohim, existem anjos que vão com você. Existem arcanjos dos mais altos níveis que vão com você para cumprir esse mandato, aquela ordem. Eles vão com autoridade. Você vai com autoridade. Estão compreendendo? Você vai com autoridade, com força. É que nem um policial. Ele não pode chegar na casa de uma pessoa, bater o pé, entrar e jogar a pessoa para fora, prender. Ele tem que ter um mandato judicial. O juiz pede o mandato, o oficial de justiça chama, vai no batalhão da Força Tática ou da Polícia Civil local. Ó, eu tenho esse mandato, essa ordem tem que ser cumprida. Ele vai pegar os melhores policiais e vai cumprir a ordem. Quando você está debaixo da autoridade do Eterno, os anjos mais capazes vão com você. Aí não tem porta que vai se fechar diante de ti. Amém? Não haverá lutas que você não vai vencer, porque você vai com ordem, você vai com mandato, você vai com uma procuração que te otorga toda a autoridade e poder do mundo celestial. Então é por isso que o Iá diz: diligentemente ouça minha voz. Então você tem que dar ouvidos a ele. E ele não disse isso aqui singularmente, ele falou para Israel. Quando disse Israel, ele disse a nação. E essa palavra serve hoje para cada um de nós. Se Israel tivesse hoje obedecendo o Eterno de verdade, eles não precisariam do apoio militar americano nenhum para enfrentar seus inimigos. Mas Israel não obedece. Terceiro país que fez o casamento, que legalizou o casamento homossexual. Tem a cidade de Tel Aviv. É uma cidade hoje podre. Podre. Drogas e prostituição assim, assustadoramente. As sinagogas não aceitam ninguém que vem dessa cidade. As igrejas messiânicas é que estão lá tentando resgatar os jovens da prostituição e das drogas e libertá-los em nome de Yahushua. Mas é uma cidade podre, podrecida. Então quando você fala: eu vou obedecer o Eterno, você vai chegar e crescer, prosperar e será bem sucedido. No versículo 2 diz assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Como já falei outra vez, você que vai correr atrás da bênção, a bênção vai o quê? Te alcançar. Entenda isso. A bênção, a brabote, ela vai te alcançar. Você não tem que correr atrás. A bênção vem lá para você. Você vai, não é que você vai ficar dentro de casa, estou esperando a bênção. Você tem que ficar tranquilo. A bênção vai te alcançar. Pessoas que conhecem seu trabalho,
pessoas que conhecem você, sua idoneidade, sua integridade, elas vão divulgar você e vão te procurar. Porque a bênção vai te alcançar, porque você está dando ouvido e obedecendo a ordem do Eterno. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então você não tem que temer. Bendito serás na cidade, bendito não serás no campo. Bendito será o fruto do teu corpo, bendito o fruto do teu solo, o fruto de teus rebanhos, de tuas ovelhas. Bendito sejas tu, teu cesto, tua tigela. Bendito sejas tu quando tu entrares, e bendito sejas tu quando saíres. Você vai ser aquela mulher que tudo que você faz em casa está gostoso. Vocês estão compreendendo? As tuas coisas não vão estragar. As tuas coisas dentro de casa não vão estragar. Você é bendito em tudo que você fizer. A mulher faz aquele arroz, o marido fala: amor, dá para comer esse arroz só ele, puro. De tão bom que está. Tudo que ela faz está gostoso. Tudo. Estou falando tudo. Tudo fica maravilhoso. Porque há o quê? Há uma bênção. Há uma bênção. Nem o marido dela vai pensar em outra. De tão bom que vai ser as coisas para ela. Verdade. O marido nem vai pensar em trocar de mulher. Nem vai pensar em trair. Porque tudo que ela faz é bem feito. É bênção em todos os sentidos. Vocês estão compreendendo? Quando você ouve a voz do Eterno. Mas quando a pessoa não dá ouvidos, aí no 28 mesmo, o Eterno diz assim, capítulo 28, versículo 16, ou versículo 15: mas virá, e se passar que tu não escutares a voz de Yahvé, teu Elohim, para cumprir todos os mitzvot, os seus ruquim, que eu te ordeno neste dia, então todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. A maldição vem e alcança a pessoa. Aí a pessoa vai falar: fizeram macumba para mim. Não foi macumba. Fizeram um trabalho de ziriguidum. Não foi ziriguidum. Amarraram meu nome na boca do sapo. Não foi o nome na boca do sapo. Jogaram encantamento. Não. Colocaram inveja em mim. Também não. Primeira coisa, que isso não pega em israelita. O Eterno é nossa força, nosso guardião, nosso escudo, nosso baluarte. Então a pessoa vai pensar a mesma coisa. O que acontece é a desobediência. A maldição vem e alcança. Maldito sejas tu na cidade, maldito sejas tu no campo. Ah, eu vou montar um negócio lá no interior. Vai para lá, não vai dar certo. Volta para a cidade, não vai dar certo. Ah, eu vou para o Japão. Vai para o Japão trabalhar, não vai dar certo. Eu vou para a China, não vai dar certo. Porque é uma maldição que alcançou a pessoa. Então tudo para ela começa a dar errado. Maldição alcança a pessoa. Maldito sejas tu na cidade, maldito sejas tu no campo. Maldito seja o teu cesto, tua tigela. Maldito seja o fruto do teu corpo, o fruto da tua terra, a produção do teu gado, o rebanho de tuas ovelhas. Maldito sejas quando tu entrares, e maldito sejas tu quando saís. Rapaz, eu não quero isso não. Você quer isso? Hã? Não. Então a pessoa se torna, e é muita maldição. A gente for ler tudo aqui, é muita maldição. Tudo para ela dá errado. Por causa da desobediência. Agora, quando você obedece, tudo vem e abençoa. E eu vou mostrar um exemplo agora para você de como é perigoso pessoas desviarem você. Tem gente que ela vem com a fofocação.
Sabe o que eu estou sentindo no coração, que o Eterno pôs no meu coração? E aquilo ali vem, às vezes, um veneno no meio e te conduz você a se desviar do caminho. Vocês estão compreendendo? Chega uma pessoa, semeia no teu coração uma palavra que ela diz até que é do Eterno. E aí é onde mora o perigo. Você pode ser levado, desviado dos mandamentos da obediência e você acabar caindo em transgressão contra o Eterno. Aí essas maldições elas virão e te alcançarão. Não é isso que o Eterno quer para você. Por isso que eu falo para você não me leve a mal. Eu tenho amigos que são evangélicos. Você toma conselho com o evangelho, você está mal espiritualmente, meu filho. Porque eles nem conseguiram enxergar ainda que o Messias que eles pregam é um falso Messias. Vocês estão compreendendo? Se você está tomando conselho ou pedindo para crente religioso, evangélico orar por você, você está mal. Você não entendeu? Foi nega de pitibiribas do que nós temos ensinado aqui na congregação. Você não entendeu nada, nem muito menos a ministração, a última, que é sobre luz. Ora, a Satã tem seus ministros de luz, tem uma religião de luz, ele tem o Messias de luz. Eu não tenho nada contra os evangélicos, mas para mim não serve para nada. Só fazem volume e barulho. Eles têm que fazer deixar porque estão desviados. Você está pedindo oração com desviado. Pessoa cheia de presunção, de orgulho. Aí se acontece uma bênção na tua vida, foi porque eu orei. Você entendeu? Você tem que vigiar. Capítulo 13 de 1 Reis. Você vai ver aqui que um falso profeta é uma pessoa, quando ela perde o temor do Eterno, ela não é mais usada pelo Eterno. Ela leva aqueles que estão no caminho a saírem do caminho. A Escritura fala de um profeta velho que levou o homem de Elohim a se desviar do caminho de Elohim. E esse jovem homem de Elohim foi morto por um leão. Mas por que ele foi morto? Ele foi morto porque o profeta velho, que já era malandro, tem homens que quanto mais velhos eles ficam, tem hora que eu fico besta. Esse dia eu estava conversando com o senhor, cabelo grisalho, mas branco, todo malandro. Mas santo, mano, falando na China. Eu fiquei olhando aqui, que coisa ridícula, né? Eu acho que uma pessoa, quando ela é ancião, eu, pelo menos, graças ao Eterno, cada vez que eu vou amadurecendo, eu não digo velho, porque ninguém fica velho. Nós apenas amadurecemos, trocamos de casca. Vamos sair daqui, vamos para o plano do Eterno, um plano espiritual. A gente amadurece, cada vez que a gente amadurece, eu, pelo menos na minha vida, cada vez que eu vou envelhecendo, amadurecendo, eu vou ficando mais honesto. Eu odeio conversar com uma pessoa de cabelo grisalho, velho, já cheio de anos nas costas e cada vez mais malandro, picareta, enganador. E a Bíblia vai mostrar para você aqui um falso profeta. Eu vou mostrar para você como eles agem para levar você a desviar da palavra. E se você parar de ouvir a voz do Iá e seguir o falso profeta, você vai se arrebentar. Vocês estão compreendendo? Você se arrebenta. Capítulo 13, 1 Reis. Chegou ali um homem de Elohim, saindo de Yahudá, pela palavra de Yahvé, para Abaite-El, que é Betel, né? E Iaravã se colocou junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar
pela palavra de Yahweh e disse: o altar, ó altar, assim diz Yahweh, um filho nascerá a Baite de David, por nome de Yoshayahu, e sobre ti, ó altar, ele oferecerá os Kohanim dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal que Yahweh falou: o altar será fendido, e as cinzas que estão sobre ele serão derramadas. E veio a se passar que, quando o rei Yaravã ouviu o pronunciamento do homem de Elohim, que havia clamado contra o altar em Betiel, então ele estendeu a mão no meio do altar, dizendo: detenha-no. E sua mão se estendeu contra ele e secou, de forma que ele não podia recolher novamente para si mesmo. Uma das coisas importantes, a palavra do homem de Elohim, em determinadas situações, ela vem carregada de sentença, ela vem carregada com sinais, ela vem carregada de autoridade. Porque veja bem, ele disse em nome de quem? Do Yahweh. O rei estendeu a mão para ele, a mão do rei secou, mirrou a mão dele. Você não pode estender a mão contra o nome do Eterno. Vocês estão compreendendo? Eu tenho muito temor nesse aspecto de às vezes falar de certos pastores, que alguns eu sei que são homens do Eterno, mesmo estando no paganismo. Outros não tenho que falar, porque as obras dele demonstram quem eles são. Então, o que acontece? É muito grave você se levantar contra um homem do Eterno. Se o homem for do Eterno, eu vou te falar para você, não é colocando medo em ninguém. Não faça isso. Tome cuidado. Porque às vezes a gente vê pessoas na internet xingando todo mundo, né? Agora eu estou servindo Yahushua, eu estou servindo Jesus e Yeshua, e começam a falar coisas. Tem pessoas que às vezes escrevem coisas terríveis nas mensagens no YouTube, para mim, para outros pastores, rochas, rabinos, falando coisas assim. Ela não sabe aonde às vezes ela está metendo o bico. Porque ela pode receber um mal na vida dela, porque ela não conhece o nosso coração. Vocês estão entendendo isso? Não? Então a gente tem que tomar cuidado ao estender a mão contra alguém, somente se ela for do Eterno, seja ele numa posição de líder ou de membro de congregação, não importa. Se for do Eterno, não estenda a mão contra ninguém do Eterno. Até uma ovelha dele você pode sofrer grandes consequências. Você não precisa fazer nada. Se alguém fez mal para você, você tem certeza que você é do Yahweh? Quem tem certeza? Eu sou do Eterno. Então você não precisa fazer nada. Você sabia disso? A mão do Eterno pesa contra elas. O altar também se fendeu, e as cinzas foram derramadas do altar de acordo com o sinal que o homem de Elohim havia dado pela palavra de Yahweh. O rei respondeu e disse ao homem de Elohim: busca em meu favor perante a face de Yahweh o teu Elohim, e faz defilar por mim, para que minha mão possa ser restaurada outra vez. E o homem de Elohim pediu a Yahweh, e a mão do rei lhe foi restaurada outra vez, e tornou-se como era antes. O rei disse ao homem de Elohim: venha a casa contigo, e te refaça, eu te darei uma recompensa. O homem de Elohim disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, eu não entrarei contigo, nem eu comerei pão e nem beberei água neste lugar, pois assim me foi ordenado pela palavra de Yahweh, dizendo:
não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás pelo mesmo caminho que tu viestes. Então veja bem, essa ordem que o Yahweh deu a ele está na Torá? Não. Foi simplesmente uma ordem. O Yahweh falou: você vai lá, vai pregar a minha palavra, você vai falar isso e isso, mas tu não vai beber água e não vai comer pão naquele local. Ordem direta de Hashem. Então, o Eterno não pegou a Torá e falou: você vai seguir esse mitzvot. São ordens diretas do Eterno para nós. Estão compreendendo? É como o Eterno falar para você: está um baile ali, um pagode, está comendo solto, está gente naquejando na rua. Aí você sente a vontade do pagode. Está lá o baile funk, Cauã, né? Ou como chamam os outros MCs do funk lá? Tem um Cauã, qual outro mais que existe aí? Hã? Divino. E está lá aquela gangue toda do funk, só os famosos do funk. Está lá aquelas bandas de rock, as mais pesadas do metal, Slipknot. Se tivesse Ramones até eu ia, mas não tem. Está lá os Slipknot, está lá o Metallica, só os pesos pesados do metal. Ah, eu vou lá, eu tenho que ir. Aí o Yahweh dá uma ordem: não vá, não entre naquele lugar, porque aquele lugar é maldição. Aí você vai. O que você está fazendo? Você está desobedecendo. Tá, mas não está na Torá isso, que eu não tenho que pagar, eu não tenho que ir em pagode. Está na Torá? Não. Está na Torá que eu não tenho que ir no baile funk com Cauã, com o Livinho, com o MC da Leste, essas coisas dele. Né? E MC A, B, C, está na Torá? Não. Está na Torá que eu não posso lá ver o Metallica tocando, ver o Slipknot e outras bandas de metal? Não. Mas se o Eterno Elohim te der uma ordem, obedeça. Porque talvez tu vai estar livrando a sua vida da morte. Vocês estão compreendendo? Obedeça, que tu serás bem sucedido. Então esse homem de Elohim, obediente, estava ali obedecendo o mandamento. Ele veio de longe, ele veio de Yahudá, a tribo de Judá até lá. Caminhada boa. Tu não come pão nem bebe água. Vai no jejum, vai no óleo. Você vai em jejum, lá levar a minha palavra. Ele estava no jejum forte ali. E o Eterno usando a vida dele com autoridade. Você quer ser usado? Sim ou não? Jejum. Quando o Yahweh mandava: abre o jejum agora, abra. O Eterno só usa quem jejum, irmão. Essa história de você não abrir jejum, de não só viver comendo, enchendo a pança todo dia, você não vai ser usado. Você tem que jejuar. E esse homem usado ali pelo Espírito do Eterno fez o sinal, falou o sinal, tudo que ele falou aconteceu. E ele não voltou, ele falou: rei, você pode me oferecer metade da sua casa. Eu não quero. Sabe qual é a prova que o homem de Deus, o homem de Elohim não vive atrás de bem de ninguém, irmãos. Sabia disso? Ele não, o exemplo de Eliseu, o Naamã chegou lá: se tu me curar, eu produzo para você roupas de festas. E os profetas levam os maloqueiros, como mendigo. Os homens de Eterno mandavam igual maloqueiro, mendigo, escravo, judiado. Ele chegou lá para Elixá e achou que Elixá ia se vender. Trouxe roupa, trouxe tecidos caros, trouxe coisa de primeira para você, profeta. O profeta falou para ele: pega tudo e leva de volta. Não quero nada assim. Mas como? Não quero nada. Só vai, entra no Rio Jordão e se lava lá 7 vezes, e tua lepra vai subir. Aí Geazi falou: opa, essas presentes maravilhosos podem ser meu. Aí ele correu no caminho, encontrou Naamã,
pegou tudo que Naamã tinha e levou. A lepra de Naamã pulou para ele. Você sabe por quê? Tem dois tipos de profeta. Tem aquele que tem o espírito de Adonai, que não se apega a nada dessa vida, nem quer tirar nada de ninguém. E tem aquele que tem o espírito de Geazi. Se ele puder tirar o que você tem, tira, sem dó, sem piedade. Se você vai ficar na rua, que nem eu vi casos de pessoas que deram suas casas e não tem hoje aonde morar, o Ari conhece, mas não sabe quem é. Hoje a mulher não tem onde morar, o marido foi embora de casa, falou: você é uma louca, eu trabalhei tantos anos para te dar uma casa, você pegar a minha casa, que eu passei no teu nome, confiando em você e dar para a igreja. Você acha que a igreja teve dó de pegar essa escritura e falar daqui, ó? O marido dela trabalha ali no Campo Limpo fazendo entrega com a perdoa conta. Ex-marido. Porque esse é o espírito do falso profeta Geazi. E tem uns que tem o espírito do profeta velho, que são malandros. Malandros espirituais. Vagabundos. Vamos usar mais um termo mais violento. Vagabundos espirituais. Então esse homem de Elohim estava ali obediente 100% à palavra. Não tinha que falar dele. Ele veio, foi rei, eu não quero nada seu. O que importa para mim é cumprir o mandamento do Eterno. Amém? É isso que é importante. Irmão, se eu até falar para você, faça assim, faça. Não tenha medo. Vocês estão compreendendo? Não tenha medo. Porque mesmo que vai ser aparentemente difícil, a recompensa em tudo que você faz para o Eterno. Pode ter isso no teu coração. No versículo 9, versículo 10 eu parei, né? No versículo 9 mesmo. Pois assim, olha o que o homem de Elohim diz: pois assim me foi ordenado pela palavra de Yahweh, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem retornarás pelo mesmo caminho que tu viestes. Assim ele se foi por outro caminho, e não retornou pelo caminho que veio a Baite de El. Ora, ali morava um velho profeta, em Baite El, e seus filhos vieram e lhe contaram todas as palavras que o homem de Elohim havia feito naquele dia em Baite El. As palavras que ele havia falado ao Meleque, que eles contaram também ao seu Abba. O seu Abba disse-lhes por qual caminho ele foi, pois os seus filhos tinham visto qual caminho o homem de Elohim tomou quando veio de Yahudá. E ele disse a seus filhos: ponde sela para mim num jumento. Então eles puseram sela no jumento para ele, e ele montou. Aqui já começa a mostrar quem é esse profeta. Em primeiro lugar, ele colheu informação de quem? Dos filhos. Segundo, ele tinha um jumento. E ter um jumento nessa época era como você ter uma BMW. Talvez você até achando que era caro, você vê o jumentinho para ele, você fala, você não deu nada por ele. Mas naquela época o jumento valia uma nota. Vocês sabiam disso? Cavalos e jumento valiam uma grana muito boa. Só quem era da classe média alta que possuía jumento. Então aqui nós já estamos vendo um profeta que possuía jumentos. Porque depois, inclusive, ele empresta um jumento para o homem de Elohim. Ele dá um jumento para o homem de Elohim ir embora, né? Então ele tinha jumento. E se foi após o homem de Elohim e o encontrou sentado debaixo de um carvalho. E ele disse: és tu o homem de Elohim que veio de Yahudá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem a casa comigo e come lehem, come pão. E ele disse: eu não posso ir contigo,
nem entrar contigo, e nem eu comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra de Yahweh, não comerás lehem, nem beberás água ali, ou tornarás outra vez a seguir pelo caminho que tu viestes. Aqui mostra a malandragem desse falso profeta, desse profeta velho. Ele disse: eu sou um Navi, sou um profeta, também como tu. Eu, um mala, um anjo celestial, falou-me pela palavra de Yahweh, dizendo: traze-o de volta contigo para a tua casa, para que ele possa comer o lehem, beber maim, mas ele mentiu-lhe. Aí eu pergunto para você, por que ele falou, mentiu e ele não morreu? Eu vou falar para você o porquê. Ele disse aqui que um anjo celestial falou para ele. Ele não usou, ele era malandro. Se ele fala assim, Yahweh me disse, aí a história ia ser outra para ele. Mas ele já era tão malandro, ele já tinha aprendido a articular as escrituras e a própria Torá. O que nós temos na Epístola em Bereshit primeiro, capítulo 18? O Navi que falar em nome de Yahweh, ele não usou o nome do Yahweh, ele é malandro. Profeta velho é malandro. Ele não usou o nome da primeira pessoa. É a mesma coisa chegar lá na casa da Elaine e falar: Elaine, o Raimundo pediu para mim pegar R$500 com você. Eu estou falando aqui, o dinheiro é para mim. E eu estou usando o Raimundo como primeira pessoa. Estão entendendo, senhor? Foi o que ele fez. Ele usou o anjo como primeira pessoa, porque todo Navi tem que usar a primeira pessoa, é o Yahweh. Eis que Yahweh manda eu te dizer. Yahweh mandou falar. Yahweh decretou. Então esse profeta já malandro, muito malandro, profeta velho, já tinha uma boa história rodada, malandro, entendo o que é malandro, profeta velho é o cara malandro. Ele chegou e disse: o anjo celestial veio até mim e disse que o Yahweh mandou você voltar a comer pão, beber água. E o homem de Elohim caiu que nem pato, caiu que nem um coitadinho. É que nem aquelas revelações na igreja. Oh, o anjo mostrou para mim, o anjo está dizendo aqui agora, tem uma pessoa aqui que pode dar R$1.000 de oferta. Você não já viu isso? Já viu ou não viu essa cena? Diga sim! O anjo mandou, apareceu lá nessa noite, irmão, isso é para você. Vou até imitar aqui. O anjo mandou eu falar com você, irmão. O anjo mandou dizer para você que você vai fazer uma oferta com aquele seu carro. Aquele carro que parou na porta da igreja, que você vai dar a chave hoje para a congregação, para Jesus. Aí a pessoa fica tão empolgada: o pastor, o anjo mandou. E Jesus vai te abençoar. A pessoa se empolga, pega a chave e dá a oferta, dá a casa. O anjo mandou você tirar tudo que tem na conta e confiar no Adonai. A gente viu muito isso, sim. Nós vimos muito isso. Então essa história de profeta velho, ele é um homem do Eterno, mas ele é um homem corrompido. Ele deixou a malandragem entrar no coração dele. É que nem aquela pessoa psicológica, né? Ela não age mais no espírito, ela age na psicologia. Ela olha, a pessoa está em cabisbaixo. Fulana deve estar passando por um problema. Por quê? O olhar dela está muito triste. E às vezes não, eu queria um dia: o irmão, conta para mim o que você está passando. Eu falei: meu filho, eu estou cansado. Trabalho 25 de março. Eu estou cansado, eu pego o ônibus, eu venho dormindo de lá aqui, só acordo aqui no lado do Tatuano.
mas achando que eu estava mal, cansado. Sabe, você está cansado, só o prego, você não vai chegar em casa comer. Minha mulher, ela lembra, ela que me acordava, se ela não me acordasse, eu ia acordar lá no Prejussara. Vinha roncando dentro do ônibus, todo mundo fala, o dinossauro é dela. Dormia profundamente. Sabe o que é dormir profundamente? Ué, será que acabou a força? Será? Não, na rua tem luz, acabou nos postos. Mas até aí vamos por